Uma frase que eu usei muito, assim, pra mim, quando eu tava transformando minha arte, tentando dar palavras a ela, eu até tatuei aqui em mim, que é tipo arte pura. Meu nome é Ana, eu tenho 24 anos, sou nascida e criada no litoral do Espírito Santo, então sempre fui muito conectada com tudo aquilo que faz a vida pulsar. E atualmente eu sou estudante de arquitetura e urbanismo na UFV, mas não cheguei aqui assim. Antes eu cursava medicina veterinária. Posso afirmar com toda certeza que eu estou na arquitetura agora por causa de todo o movimento de expansão que a arte fez com a minha vida e que eu vou adorar compartilhar aqui o que isso significa. Quando eu iniciei no Instagram, nesse contexto, sou artista, quero trabalhar com isso, eu também estava largando a faculdade. Eu tava, tipo, sem saber o que eu ia arrumar da minha vida. Eu vou largar a faculdade ou não, as aulas nem voltaram presenciais ainda, o que eu vou fazer? Então, o Instagram já tava desse jeito aí, de tipo assim, algoritmo, produção de conteúdo e fazer a arte, porque você precisa estar ali postando alguma coisa. É diferente de você fazer porque você quer fazer, né? Então, esse desespero de querer desenvolver aquilo ali, já que eu queria largar a faculdade, então eu não sabia o que eu ia arrumar na minha vida, me deixou o processo um pouco. O processo deixou de ser tão prazeroso, sabe? E quando eu vi, eu percebi que não era ali que eu queria estar. Acho que não era o meu momento como artista estar ali fazendo isso, porque eu estava querendo explorar. Né? Eu ainda estava assim, buscando mais coisas para fazer, né? Já estava buscando novas superfícies, foi aí que eu fui para as festas, né? Exposições de cenografias. Mas sabia, tipo assim, que mais do que desenhar, eu tinha gostado muito de levar a minha arte pro tridimensional, que foi quando eu comecei a fazer os palcos das festas. E aí já não era mais só o desenho, a sensação que ele passa, era a experiência também, nossa, naquele espaço, o corpo ali. Na maioria das vezes eu acendo um incenso. A música também está presente, só que eu já percebi mais que eu esqueço da música também, porque as vozes internas elas estão gritando mais alto. Mas eu acho que tudo depende de momento. Eu sempre me encaixei muito ao momento onde eu tava para estar presente naquilo ali. Então, são contextos diferentes também, né? Tudo acontece da mesma forma. Eu chamo de eu me trazer para o momento. Esse fato, inclusive, está relacionado a isso de eu só desenhar também quando eu consigo fazer isso. E a minha preparação é poder estar ali e me entregar para aquilo ali, porque eu não preparo, eu não penso muito no que eu vou fazer. Eu sei que eu vou começar a desenhar. Né? Tudo começa ali no primeiro ponto, só que antes do traço em si tem a geometria, que eu faço uma base antes de começar a mandá-la. E eu posso chamar isso de preparação, mas para mim ela também faz parte do processo, sabe? Não antes, é um tá ali no meio. Eu começo direto de uma forma muito arriscada, porque a maioria dos desenhos eu vou direto na caneta. Não gosto nem no lápis antes. Eu gosto desse construir aos poucos. Eu só começo, assim, cada ele vem depois, com todo o sentimento que aquilo ali cria durante o processo. Meu processo criativo sempre se inspirou no todo, né? Eu comecei a desenhar esses padrões muito nova, interessada em desenhos muito detalhados que eu via na época. E ela estava ligada muito a momentos que eu queria me refugiar internamente, então muitas dessas vezes eu não tinha nada do meu lado. Sabe? Eu só sabia que eu precisava ficar ali repetindo coisas, repetindo, e esses detalhes foram se desenvolvendo ao longo do tempo, porque a gente capta, né? Coisas sem perceber. E eu acho que tanto na natureza quanto nos padrões das coisas que estão ao nosso redor, padrão de portão, por exemplo, que tem esses portões que são mais detalhados, tá tudo encaixado ao mesmo tempo que é a geometria que manda.
ali, sabe? Tipo, uma coisa encaixa na outra, a linha e o ponto vão encaixando. Eu acho que vem mais disso. Né? Depois que eu entrei no mundo artístico, que eu comecei a trazer, observar mais artes ao redor, e foi aí que eu comecei a querer explorar. Né? Mas a mandala em si, acho que é um processo muito interno, meditativo, com tudo que tá ao redor. Quando eu faço pra mim, assim, não tem motivo, não tem porquê, sabe? Ela só acontece. Uma das dificuldades mesmo que eu tive no Instagram, por exemplo, é isso de que nesse negócio, a gente tem que estar lá criando conteúdo para as pessoas, tem que botar um significado naquilo ali, só que quando às vezes não tem significado, sabe? Eu acho que quando eu começo a colocar as cores, que é quando tudo começa a se aprofundar. Tipo, a mandala não tem hora pra parar. O primeiro traço que você faz, deixa ela só no traço, ela já tá pronta. Mas aí, quando que ela vai parar mesmo, só eu que decido, porque ela não tem fim. Tipo, eu que vou delimitar o tamanho que ela vai ficar. E depois que eu delimito internamente, onde tiver espaço, é o tanto que o meu corpo permite eu detalhar ali. Então, dá pra pegar alguns exemplos depois, mas que às vezes eu vou perpassando a mesma linha, às vezes com cores diferentes, e qualquer espaço tem um detalhe ali que eu vou encaixando. Então, eu acho que esse momento que ela começa a ficar mais complexa, acho que é o mais gostoso. Um significado especial em cada mandala, não. Mas todas, desde o início, elas sempre foram essa forma de eu me refugiar internamente e trazer essa conexão também, porque é um momento ali de fluxo, um momento bem meditativo também, porque você fica ali rondando dentro de uma mesma coisa, né? Então traz um estado pra gente que é meio difícil até explicar, esse estado de flow que a gente entra. E ela sempre esteve na minha vida nesses momentos onde eu estava aberta para isso, né? Tô aqui, tem momentos, espaços de tempo, por exemplo, que a vida tá aí correndo entre nós e ela não se encaixa. Ela tem esses momentos específicos, mas para mim ela sempre significou toda essa potência da vida, sabe? De você estar ali e poder criar toda essa expansão, que é uma expansão, né? Então eu consigo relacionar a filosofia dela com todas as coisas na nossa vida que envolvem a gente deixar tudo acontecer na hora certa, um passo de cada vez, né? Ela me ensina sobre isso, essa paciência de ir criando aos poucos, sem se preocupar, deixar as coisas acontecerem, que no final dá certo. Comecei meus primeiros padrões quando eu tinha uns 13, 14 anos. E eu nunca tive interesse em desenhar outras coisas nessa época. Né? Tipo assim, se você me dá qualquer outra coisa pra eu desenhar, tipo, desenha essa mão aqui, eu não sei, sabe? Porque sempre foi muito da forma. E por que eu gostava disso? Também, tanto em detalhe quanto em técnica, o negócio foi desenvolvendo ao longo do tempo, sabe? Antes eu não usava régua, depois eu comecei a usar as coisas pra ela ficar mais certinha. E tava nesses momentos, assim, muito de conexão internas que estavam espaçados, mas a virada de chave mesmo foi na pandemia. Eu comecei a desenhar todo dia, porque a gente estava naquele momento, né? Não tinha nada para fazer. Tinha um caderno e umas canetas assim, né? Meio xoxa. E quando eu fui ver, eu já não estava me cabendo na folha, sabe? Eu estava lá na casa da minha mãe, quando eu percebi, eu já estava desenhando em parede, em pedra, em madeira, e pisquei, eu já tinha criado um Instagram também. Foi quando as minhas artes começaram a atingir um nível maior de complexidade, porque eu comecei a realmente, tipo, acho que é isso que eu quero fazer. Foi no momento onde eu percebi que eu gostava de usar muito meu corpo para o que eu estava fazendo também. Então, tipo assim, desenhar uma parede me dá uma sensação diferente de desenhar num lugar plano, porque eu tô ali me movimentando, sabe? E quando eu tentava fazer essas tours, né, eu acho que a gente vê um vídeo na internet e me dá vontade de começar a fazer. Eu botava uma lona enorme no chão, em vários quadros assim, e começava a misturar tinta quando a vela tava toda suja, então tem a ver com isso de eu querer estar ali criando.
e explorando mais como eu gosto de fazer isso, eu também fui descobrindo. Acho que foi assim, esse processo de autodescoberta, foi nele que eu entrei, depois da pandemia, assim, e que me trouxe até aqui agora. Pode ser tanto sua forma como uma pessoa, como era instrumento da religião, nos antepassados, aí que você vai para os padrões da natureza, você vê que tá tudo ali, que não é do nada, né? Então, tipo assim, parece que é do nada quando eu faço, mas não é do nada, né? Isso que ela mostra, tipo, não tem uma referência ali concreta, ao mesmo tempo que a referência tá em todo lugar, porque ela representa esse todo, representa esse esse movimento, essa dança aí do universo que a gente tem desde a nossa célula até lá em cima no, no universo, né? Então, pra mim a gente consegue refletir isso dela em tudo que a gente faz, porque ela representa esse movimento nosso interno, de fora pra dentro também, como a gente se abre pro mundo, como que a gente se abre pra nós mesmos, esse interno que a gente faz. E eu consigo relacionar esse momento de expansão que a Mandala foi tendo, né, desde os meus primeiros desenhos até os últimos, que estão completamente detalhados e complexos, em como o meu processo criativo foi se desenvolvendo também, que antes começou uma coisa simples, foi ficando cada vez mais complexo e agora eu tô na arquitetura por causa disso, sabe? Foi quando eu vi minha arte saindo do 2D pro 3D. Né, e percebi que era isso aí que eu gosto de fazer e tô descobrindo ainda até onde isso vai, né? É, foi natural nesse sentido de conexão também. E eu queria explorar, sair mesmo ali do papel, né? Então é uma superfície nova que pode se tornar outra coisa. No momento que eu olhei pra folha e falei que quero desenhar nela, eu também não lembro qual foi isso, assim. Por que não? Acho que eu já tinha visto gente que fazia, na verdade, bordado em folha. E eu já tava com isso na cabeça, mas eu não sabia bordar, né? E ok. Foi um momento que eu peguei e desenhei. Mas eu comecei a desenhar em cachoeira, então eu levava a posca e aí desenhava na pedra lá. E depois de um tempo, eu comecei a catar essas pedras e trazer para casa quando eu tava por fazer esses processos rápidos. Porque tem isso também, né? Mandalas que demoram. Eu entrei numa que para vender eu tava fazendo só coisa que demora muito, né? Porque eu tava fazendo essas artes para encomenda. E eu tentava resgatar esses processos rápidos com esse tipo de coisa que eu também não vendia, que era só teste. Tipo, eu fiz vários quadros desses, assim, com folha. Eu também não era pra vender, sabe? Eu tava fazendo só pra fazer. Pra testar, ver o que acontecia, as pedras também. Uma frase que eu usei muito, assim, pra mim, quando eu tava transformando minha arte, tentando dar palavras a ela, eu até tatuei aqui em mim, que é tipo arte pura. Né? Ela sempre esteve relacionada a esses momentos onde eu precisava desse escape sem saber. Eu acho que a arte faz isso, sabe? Ela traz esse lado sensível das coisas à tona, te faz conectar com você mesmo, né? Além de impactar também outras pessoas na individualidade delas, né? Porque eu olho para aquilo ali, eu sinto uma coisa, e o que vocês vão sentir é totalmente diferente. Eu acho que só a arte tem o poder de fazer isso. É verdade.